E aí, né, dentro desse objetivo geral, obviamente a gente vai pensando nos objetivos específicos para ir detalhando, para ir aprofundando, né? Que aí a gente tem garantir e ampliar o acesso aos serviços e às ações de saúde, né? Seja nos grandes centros urbanos, seja nas regiões periféricas, seja na zona urbana, seja na zona rural, né? Garantir e ampliar o acesso, né, né, negra, que está no campo e na floresta, em particular as populações quilombolas. Aí, como eu falei, a gente tem uma política nacional específica das populações do campo, das águas e das florestas. Também trabalho muito com isso, porque trabalho com assentamentos rurais, com população rural. E dentro da população rural, a gente vai ter populações indígenas, a gente vai ter população quilombola também, né? Incluir o tema, né, o combate à discriminação de gênero e orientação sexual, né, com destaque para as intersecções. Essa política é uma das poucas que fala na intersecção, na interseccionalidade, né, pensando isso nos processos de formação e educação permanente, tanto dos trabalhadores, que já são trabalhadores, que já estão no SUS, quanto das pessoas que estão em formação para serem trabalhadoras, tá? E também no controle social, nas instâncias do controle social, combater discriminação de gênero e orientação sexual. Essa política é uma das políticas mais lindas e completas que existe, porque ela, repetindo, é uma das poucas que traz essa coisa mais interseccional, tá? E identificar e combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, todo e qualquer tipo de violação de direitos e de violências, né, incluindo assédio moral, né, no ambiente do trabalho e tudo mais. Tá? Além disso, aprimorar a qualidade dos sistemas de informação. A gente tem um sistema de informação para a gente registrar tudo que a gente faz, né, no SUS. E muitos desses sistemas de informação ainda não têm a inclusão do quesito cor nos instrumentos. Por que isso é importante? Mas vai diferenciar, para diferenciar precisa, sabe por quê? Porque isso gera dados epidemiológicos, gera indicadores de saúde. Porque eu preciso saber, né, se a população que mais adoece, né, de tal coisa, eu faço os cruzamentos, né, das informações. E aí, quando eu tenho o quesito cor, raça, eu vou saber, nossa, a população negra adoece mais, né, de tal agravo à saúde. Então, a gente precisa pensar em uma ação específica de saúde, porque as ações de saúde, elas são baseadas nos dados epidemiológicos que são gerados, né, pelos dados que a gente alimenta os sistemas de informação. Então, essa é a importância. A gente precisa, sim, ter o quesito cor nos sistemas de informação. Isso é uma luta histórica. E a gente está avançando nisso. Ainda não está 100%, mas estamos avançando, tá? E aí, ainda na coisa do sistema de informação, né? Além de incluir o quesito cor na alimentação, né, desses dados, a gente precisa melhorar a qualidade do processamento e análise dessas informações, desagregados por raça, cor e etnia. E aqui é o antes e o depois. Para a gente ter dados, que é esse ponto 6, e analisar categorizado em raça, cor, etnia, a gente precisa ter alimentado o sistema com essa informação, senão a gente não vai conseguir desagregar esses dados e fazer essas comparações, certo? A gente também precisa identificar as necessidades de saúde da população negra, do campo, da floresta e das áreas urbanas, né, a fim de propormos políticas públicas específicas de para quais são essas necessidades, né? Que aí está a equidade acontecendo, né? Oferecer diferentes políticas, diferentes formas de cuidado para diferentes necessidades, tá? Além disso, definir e pactuar, junto às 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, indicadores e metas para a promoção da equidade étnico-racial na saúde. Tudo passa por essa alimentação de dados, perceberam? Porque
Se eu não alimentar com esse quesito raça, cor, etnia, eu não vou ter os dados, não vou identificar as desigualdades e não vou poder promover isso e pensar novos indicadores para produzir essa diminuição das iniquidades, para promover a equidade, entendem? Todos esses 4 pontos aqui estão entrelaçados. Um precisa existir para que o outro possa existir. E aí, com isso, né, quando a gente tem todos esses dados, a gente precisa monitorar e avaliar esses indicadores, depois de criados, para que a gente possa reduzir as iniquidades, né, em todos os âmbitos também, e incluir essas demandas específicas, não só no SUS, mas na saúde suplementar. A saúde suplementar, não sei se vocês lembram, mas são os planos e seguros de saúde. A saúde privada, que também é regulada pelo SUS. Ela não está sozinha, a Deus dará, não. Os planos de saúde, planos de seguro de saúde, eles são regulados, regulamentados pelo SUS. Então, o SUS, ele também pode exigir que os planos de seguros de saúde tenham políticas e tenham ações específicas para as demandas da saúde da população negra, tá? Porque está dentro do guarda-chuva do SUS. Vocês sabem que não existe a gente dizer que não usa o SUS, né? Porque a gente usa o SUS, mesmo que tenha o melhor plano de saúde, que tá difícil ultimamente, mesmo que vá para uma consulta particular, o SUS regulamenta as consultas particulares também. Se eu vou comprar um produto, um alimento no mercado, eu estou usando o SUS porque foi a vigilância sanitária que fez, né, que deu o aval, que regulamentou isso. Se eu vou pintar o cabelo, a tinta que eu pinto meu cabelo também está regulamentada. Então, todos nós estamos usando o SUS o tempo todo, tá? Só para dar aquela militada. Bom, além disso, a gente precisa tá na diretriz, né? Monitorar, o objetivo específico, aliás. Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, para que a gente evite o racismo institucional, né? Visando garantir os princípios antirracistas e não discriminatórios nos serviços de saúde, né? E fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo, né? Mas também sobre a população, a saúde da população negra, mas que é feito pela população negra também. Não é considerar a população negra um objeto. Ah, vem que deixa eu te entrevistar. Existem muitos estudiosos, pesquisadoras, pesquisadores negros. Não é o branco que estuda o negro. Estou ampliando e trazendo essa discussão, porque a gente tem muita discussão no meio acadêmico também, né? E está totalmente ligado ao âmbito da saúde. Bom, e aqui, quando a gente vai para o capítulo 3, que vem as estratégias e responsabilidades, que até agora a gente entendeu os objetivos, as diretrizes, e aí como que a gente vai fazer isso, que são as estratégias e as responsabilidades. Quem é que tem a obrigação, o dever de fazer tal coisa, tá? É muito importante a gente entender isso, porque também gera questões, tipo, dizer que o município precisa construir uma política nacional. Não, quem constrói não é o município, a gente precisa entender, né, onde está o âmbito de ação de cada ente da federação, tá? Como estratégias de gestão, a gente precisa construir formas para alcançar todos aqueles objetivos que a gente acabou de conhecer. Então, a gente precisa implementar ações de combate ao racismo institucional e de redução das iniquidades sociais, especialmente, né, desenvolvendo ações para lidar com a morbimortalidade materna e infantil e todos esses agravos à saúde que chegam para toda a população e que chegam, né, às vezes de forma diferente. A gente precisa entender se eles chegam de formas diferentes para a população negra e tratar também dessa forma específica, quando necessário, certo? A gente precisa fortalecer a atenção à saúde de forma integral em todos os ciclos da vida, considerando as necessidades dos jovens, adolescentes, dos adultos também em conflito com a lei. E a gente sabe
a nossa realidade, que o jovem negro, homem especificamente, ele morre muito por morte violenta, por morte externa, morte violenta, polícia, tráfico, pela violência, né? E isso é um dado epidemiológico de saúde que a gente precisa considerar para criar políticas de saúde, certo? E aqui no item 4 traz especificamente da população quilombola, né? Estabelecer metas específicas, criar indicadores específicos para a gente possa acompanhar e promover a saúde da população quilombola, né, que vai ter suas especificidades. Aqui um item específico da atenção à saúde mental, né, dessa população que tem várias vivências cotidianas que são mais produtoras de adoecimento psíquico, né, nessa nossa sociedade extremamente violenta e racista, né, e prevenir os agravos decorrentes dos efeitos da discriminação racial, da exclusão social, dessas múltiplas violências que a nossa sociedade produz para o povo negro, né, minha gente? A gente precisa lidar de uma forma muito responsável com isso. Fortaleceu a atenção à saúde mental, né, das mulheres e homens que vivem em situação de transtorno decorrente do uso de álcool e outras drogas, né, da assistência ginecológica, obstétrica, no puerpério, no climatério, e aqui vai citar tudo, porque além dessa política ela ser transversal e ela está em todas as políticas, ela também trouxe aspectos de todas as outras políticas para reforçar essa necessidade de se ter uma perspectiva antirracista, né, dentro dos serviços, dentro de todas as políticas para a gente cuidar, né, da população negra. E aqui especificamente vai citar, por exemplo, a doença falciforme, que aí todos os estudos mostram que a população negra tem uma prevalência muito maior da doença falciforme, né, que é uma questão das hemácias e tal, e que precisa ser cuidada, né, precisa dessa assistência. E aqui, mais uma vez, coloca a estratégia da inclusão do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados para que a gente possa depois ter os dados epidemiológicos distribuídos, né, dentro da raça para que esses indicadores alimentem as políticas, né? E aqui vai citar também as mulheres negras em situação de violência sexual, doméstica, intrafamiliar, e por que cita especificamente as mulheres negras? Assim como os homens negros, eles morrem muito de causas externas e violentas, as mulheres negras estão muito vulneráveis, porque as mulheres também estão no ambiente externo, mas elas também estão muito no ambiente doméstico e vítimas de violência doméstica. Inclusive, né, muitas mulheres negras estão nas casas das mulheres, das famílias brancas, para que as mulheres brancas possam estar no mercado de trabalho fora do seu domicílio, né? E muitas vezes sofrem violência doméstica por parte de toda a família, sofrem violência sexual, ou mesmo intrafamiliar, seja dentro da sua própria família, né? Então, a gente tem também diferentes indicadores para homens negros e mulheres negras, né? De quais são as principais violências e agravos à saúde, tá? E aqui falando mais uma vez também, né, dessa coisa dos jovens negros, os jovens homens, mas o dos homens, mas especificamente os jovens negros, né, para reduzir a sua vulnerabilidade à morte, a traumas ou incapacitação por causas externas. Externas, não é só acidente, é violência, violência policial, violência praticada, né, por outras pessoas que não são policiais também. E aí a gente precisa elaborar materiais de informação, fazer educação em saúde, fazer a formação, educação permanente, trazendo, né, respeitando os diversos saberes e valores das populações, especificamente as populações mais tradicionais, as populações quilombolas, os conhecimentos das religiões de matriz africana, que precisam ter diálogo com o conhecimento da saúde coletiva, não como concorrentes, mas como complementares, assim como a gente viu em relação à saúde da população indígena, né?
E aqui vocês já perceberam que vai repetindo algumas coisas, porque os objetivos, as estratégias, elas precisam se remeter aos objetivos, né? Então é tipo assim, se um objetivo é realizar estudos e pesquisas, aí uma estratégia vai precisar ser criar um fomento para a realização de pesquisas. Por isso estou passando um pouquinho mais rápido, assim, mas ainda assim repetindo para ir consolidando esse conhecimento para a gente, tá? E aí, a gente tem consolidar e todo dessa coisa do âmbito jurídico político, isso aqui tem a portaria, mas é um detalhe também, não precisa decorar esse número, né, que ela vem implantar e implementar a atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei. Por quê? Porque a maioria, por que que isso está citado aqui? Porque a maioria da população que está em privação de liberdade é negra. Por que será? E aí tem vários marcadores sociais envolvidos, né? Se for encontrado um jovem branco e um jovem negro com a mesma substância, com a mesma droga, a mesma quantidade, qual será que tem maior chance de ser preso? Também a gente sabe que muitas das atividades ilícitas, elas estão ali em diálogo com as desigualdades sociais também, né? Então, tem muitos tem muita complexidade nisso e a gente precisa saber que nos manicômios, a maior parte da população que está nos manicômios internada é população negra, então a gente precisa ter essa atenção especial para a institucionalização das pessoas e pensar por que e lidar com isso, né? Por que são as pessoas negras que estão mais institucionalizadas, seja instituições de privação de liberdade, seja instituições, inclusive, de saúde, com internação compulsória ou não, tá? E aí, articulando com a política, ela precisa ser transversal, né? Mas aqui cita muito especificamente a articulação com a política e com o Plano Nacional de Saúde dentro do sistema penitenciário, né? E todas as demais articulação. Olha que esse é o último, articulação desta política com as demais políticas de saúde, nas questões pertinentes às condições, características e especificidades da população negra, né? É preciso ter apoio técnico e financeiro para a implementação dessa política, como a gente falou. Não adianta criar uma política, aí cria-se a secretaria para gerir isso e precisa de financiamento. Nada funciona sem dinheiro numa sociedade capitalista, né? E para formar as lideranças negras, por exercício do controle social, né? Estabelecer acordos nacionais e internacionais, né? Para gerar essas cooperações. E aqui mais uma vez, esse caráter transversal destacado, bem grifado, né? E diz, em virtude do seu caráter transversal, né, todas as estratégias de gestão assumidas por essa política, ela deve estar em permanente interação com as demais políticas do Ministério da Saúde, né, para controlar os agravos da saúde, para cuidar da saúde, e eu diria mais, ela fala da saúde, mas ela precisa estar em articulação com todas as políticas, não só do âmbito da saúde, tá? E aqui, para a gente ir finalizando, a gente viu o objetivo, as diretrizes, as estratégias, né? Como que a gente vai, o que que a gente vai fazer para alcançar esses objetivos? Agora, quem que tem que fazer isso, né? Aí a gente começa pelo gestor federal, vamos afunilando. Quem é o gestor federal? É a União, né? É o Brasil, representado pelo Ministério da Saúde, né? Então, é responsabilidade do gestor federal implementar essa política, definir como que vai ser a gestão dos recursos orçamentários e financeiros para implementar essa política, né, pela Comissão Intergestores Tripartite, que envolve os três entes da federação. Garantir que a inclusão dessa política no Plano Nacional de Saúde e no Plano Plurianual, que são as outras, né, os outros instrumentos de gestão que a gente tem no âmbito da saúde. Também responsabilidade do gestor federal coordenar, monitorar e avaliar a implementação dessa política, né? E garantir o quesito cor nos instrumentos. Por quê? Porque os instrumentos para os que alimentam o sistema de informação, todos são gerados no nível nacional. Então, tudo que é tipo assim, é para todo mundo, é para todo estado, é para todo município,
toda estratégia que é assim ampla, a responsabilidade é da União, do Ministério da Saúde, tá? Que precisa dialogar com os estados e municípios para que eles, lá nas suas localidades, né, mais no perto a perto, identifiquem especificidades que possam vir a surgir, oferecendo apoio técnico e financeiro para implantação e implementação, transferindo fundo a fundo, como a gente chama na saúde, transferindo recurso do Fundo Nacional para o estadual e para o municipal, para que municípios e estados tenham dinheiro para fazer as suas ações, né? E garantir a inserção dos objetivos dessa política nos processos de formação profissional, de educação permanente dos trabalhadores, em consonância com aquela política que eu citei mais cedo, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, tá? Então, tudo isso é atribuição do ente federal, né? Tem mais, né? Fazer um processo de avaliação desse planejamento, né? Estabelecer estruturas e instrumentos de gestão, incentivar a participação popular e o controle social, e definir ações intersetoriais e plurinstitucionais, né, muitas vezes por meio de uma educação popular em saúde, né, para que esse conhecimento chegue aos profissionais, tá? E chegue à população, né? A educação popular em saúde é uma estratégia muito utilizada, especialmente na atenção primária, para a gente levar o conhecimento para a própria população, além dos profissionais, né? Então, estão percebendo que tudo que é geral e mais ampliado possível, isso é um quesito que vocês vão se basear quando aparecer uma questão assim de atribuição, tá? Tudo vai ser atribuição do ente federal, né? Representado pelo Ministério da Saúde. Elaborar materiais de divulgação, estabelecer parcerias governamentais, revisar as normas para que possa garantir os princípios do SUS, né? Da equidade, da humanização da atenção, das relações de trabalho, um fomento à produção de conhecimento, né? E eu estou lendo aqui o grifo porque é o que está. Vocês leem tudo, que está o texto todo da política aqui, mas o que está grifado vai resumir, né, é a palavra-chave do que significa aquela atribuição ali, tá? Então, a gente entendeu que tudo que é geral e que está relacionado à política, à criação, implantação e implementação da política é responsabilidade do Ministério da Saúde, do ente federal, tá? E aí, quando chega no Estado, qual o que o Estado vai fazer? Ele lá, dentro da sua instância, do seu Estado, ele vai apoiar a implementação dessa política, né? E aí vai definir junto, né, na comissão, na CIB, na Comissão Intergestores Bipartite, o que vai ser feito ali, como que aquilo vai ser operacionalizado no Estado e em diálogo com os municípios e vai coordenar as ações nesse âmbito estadual, tá? Identificando as necessidades da população no seu estado. E aí vamos pensar assim, a gente tem estados que vão ter realidades muito diferentes, como a Bahia, né? Que Salvador é a cidade que tem uma população percentual né, mais negra do mundo, fora do continente africano. E aí sim, vai ter particularidades diferentes do, do estado do Amazonas, e aí vai ter já outras particularidades, diferente do estado de Santa Catarina, por exemplo. E aí os estados eles chegam mais junto na identificação dessas particularidades para direcionar aquilo que está instituído nacionalmente e regular mais de acordo com a sua realidade, certo? Do seu estado. Implantando, né, na instância estadual, né, estratégias de promoção da equidade. Então, a gente tem assim, tudo que é gestão maior nacional, e aí o Estado vai adaptar isso para o nível estadual, né? E aí vou passando aqui, estabelecimento de tudo isso, né? Repetindo, fazendo no nível estadual aquilo que a
a União está fazendo no nível da federação, né? Aí repetindo tudo aqui dos materiais, da formação, da participação popular, tudo isso. E a maior diferença está aqui, Bisu, para a gente pensar atribuições, que a gente está pensando nacional, estadual, municipal. O que o Estado faz é muito parecido com o que a federação faz, só que considera o âmbito estadual, né? E o município, ele vai ter mais particularidades porque vai ser a concretização daquilo, né? Tipo, a implementação propriamente dita, a execução do cuidado especificamente, né? Vai implementar, mas vai definir estratégias, né? Qual é o serviço municipal, já que dentro do SUS a gente tem uma priorização da atenção básica ou atenção primária, e na atenção primária ou básica, a gente tem serviços mais municipalizados, né? Então, eles vão instituir dentro do programa ou do plano municipal de saúde, que ações, que territórios, que serviços de saúde vão desenvolver tais e tais ações. Então, o município eles entram com uma coisa mais concreta, com a execução, com a assistência propriamente dita, sabe? Né? Implementando todas aquelas coisas que já estão definidas no âmbito nacional, estadual, mas dizendo onde, como que aquilo vai ser feito, por que serviço, por quais profissionais, tá? Então, vai ter muito essa particularidade. Pode perguntar, Sofia.